Olá, queridos irmãos, aqui é a missionária Johanna Coelho. Eu vim trazer para vocês hoje nesse vídeo um tema que eu vi que muita gente tem muita dificuldade em saber qual é a fase do deserto que você está. Então hoje eu venho falar sobre o deserto e as suas fases. Mas antes de mais nada, quem não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, ative o sininho para que o YouTube notifique você para quando chegar o próximo vídeo e deixa seu like, é muito importante para o meu canal você apertar esse joinha que tem bem embaixo aqui do vídeo, tá bom? Eu tenho certeza que se você chegou até aqui é porque você quer entender o que é o deserto e como sair dele principalmente. Mas para isso você precisa saber em qual fase você está. E o mais importante, o que você precisa saber é porque você teve que entrar no deserto. Deus, com toda a sua misericórdia, irmãos, e com o amor dele, ele nos coloca no deserto. Ele nos coloca, não, melhor, ele nos escolhe para termos uma intimidade com ele. Mas para isso, passamos por um longo processo. Às vezes até um processo muito doloroso chamado deserto. Um processo que traz transformação. Um processo que nos molda, que nos traz, que muda o nosso caráter, o nosso modo de pensar, o nosso jeito de ser. É um processo em que Deus passa a nos moldar. A maioria chega no deserto destruído, ferido, perdido, sem esperança nenhuma, triste, com depressão, humilhado, pisoteado. Mas eu te garanto, meu irmão, na mão de Deus saímos renascidos. No deserto são mais ou menos 4 fases. Às vezes tem um puxadinho de 5, mas o certo é 4 fases. Então, irmão, escute esse vídeo até o final e veja qual a fase que você está hoje. E comenta aqui no vídeo. Comenta, para que todos possam refletir e aprender. E vamos aprender, ainda nesse vídeo, o que está acontecendo. E vocês vão aprender o que precisa para trocar de fase e sair desse tão doloroso deserto. Que eu acho mais que o deserto é mais uma escola do Senhor. Deus não quer que você sofra, meu irmão. Ele quer que você aprenda. Ele quer que você tenha uma intimidade com Ele. Então, vamos para a primeira fase. A tão dolorosa primeira fase. A primeira fase é quando o seu casamento acaba. Por muitas vezes, o cônjuge já até saiu de casa. Você entra em desespero, só sabe chorar, se humilhar, ainda traz o seu cônjuge toda hora, passa dia e noite ligando, mandando mensagem, perturbando, ainda atrás, fazendo barraco, brigando. Essa é a primeira fase terrível. E sabe de uma coisa? Vocês não conseguem lidar com o repúdio, com a traição, quando acontece a traição. Vocês não conseguem lidar com essa fase que é a separação de uma pessoa que te jurou amor eterno. Você começa a entrar em depressão, começa a se comparar às vezes com a amante que seu marido te trocou ou que sua esposa te trocou. Você fica perdido, sem rumo, começa a se trancar no seu próprio mundo. Fala
tudo com todo mundo. É a fase de falarmos demais. A gente encher o ouvido das outras pessoas com os nossos problemas e sobre o nosso cônjuge. Você não consegue lidar com essa fase. Você acaba sendo envergonhado, envergonha o seu cônjuge também. Não sabendo que com essas atitudes vai afastar cada vez mais o seu cônjuge. Vocês ficam completamente cegos. E tem muitos que acabam parando de se alimentar, entram em depressão, param completamente de ter a vontade de viver. Alguns pensam até em suicídio. Se você se encontra, meu irmão, nessa fase, erga a cabeça e saia dela o mais rápido possível. O mais rápido possível. Porque o diabo só te arrasta mais para o fundo. Ele vai te arrastar mais para o fundo. Você tem que lutar contra isso. Se você pode até virar para mim e falar assim, mas missionária, eu não consigo. Você acha que não consegue se levantar e lutar. Eu te digo que você consegue. Só em chegar até aqui nesse vídeo, você já está lutando pelo teu casamento. Deus é a sua força. Deus já está cuidando de você. Você só tem que entender o seu propósito. E quando passa essa primeira fase, automaticamente você já entra na segunda fase, que vamos falar dela agora, que é a segunda fase. É a fase que que você começa a entender o verdadeiro motivo que você está no deserto. Porque você começa a abrir seus olhos, começa a ver seus erros. Porque na primeira fase que eu já mencionei, você só consegue ver os erros do seu cônjuge. Você só consegue enxergar o que ele fez, o que ele falou, o que ele te magoou, a traição dele, os erros dele. Tanto que a primeira fase é a fase que você fala demais. Você acaba falando demais do seu cônjuge, dos erros do seu cônjuge para os outros. E na segunda fase, você já começa a ver os seus erros. É a fase que você começa a caminhar no deserto. Por mais que existe dentro de você dor, angústia, saudade, mas não é igual no começo da primeira fase. Você começa a voltar a viver, você começa a olhar o sol novamente, você começa a sorrir, a sair, a brincar. É uma fase que também você começa a conversar com as pessoas, mas nem tanto sobre o assunto do seu cônjuge. E você começa a conversar com essas pessoas sentindo vergonha do que você fez na primeira fase. Mas você consegue. Eu digo que essa fase é onde que Deus começa a agir na sua vida. E você entende o seu propósito com Deus. É a fase que começa a se entregar para Deus. Você começa a ver quem você foi no seu casamento. Você começa a ver os seus erros e tentar corrigir e tentar mudar. Você começa a ver, nossa, como eu pude fazer isso? Como eu pude ser assim? Como eu falei, na primeira fase, você só vê o erro do seu cônjuge. Mas nesta fase, que é o começo de tudo, você começa a ver o seu erro. Então, quando você começa a ver o seu erro, você começa a lutar pelo seu casamento corretamente. Mas ainda continua errando, porque continua procurando pelo seu cônjuge, continua querendo agir pela força do próprio braço, porque ainda não tem sabedoria de Deus, não sabe pedir essa sabedoria. É a fase onde que você começa a querer aprender sobre o deserto, sobre a restauração, começa a pedir ajuda. Ainda que você nessa fase ainda você joga indireto nas redes sociais para o seu cônjuge, ainda liga, manda mensagem, ainda vigia os passos dele, mas são muito menos. Muito menos.
por mais que você está começando a entender o que é o deserto e os propósitos de Deus, você está começando a ver que Deus vai restaurar o seu casamento. Você começa a acreditar nisso. Começa a entender as mentiras do diabo também. Você começa a ver que tudo que aquilo que seu marido falava, que não te ama mais, que tem nojo de você, que arranjou outra melhor, que está feliz, todas aquelas mentiras, você começa a perceber que é simplesmente o diabo agindo para te abalar. O maior erro dessa fase, o maior erro, irmãos, dessa segunda fase, é que você começa a querer mostrar para o seu cônjuge tudo que você está aprendendo no deserto. Irmãos, é o pior erro. Não faça isso. Não pode. Você só estará atrasando o agir de Deus. E nisso, atrasando o agir de Deus, você fica parecendo que quer ser o Deus. Você quer agilizar a sua fase. Infelizmente, no deserto, nós não podemos pular fase. É como se fosse um videogame, você tem que passar por todas as etapas. E se você pular essas fases, essas 4 fases, estamos na segunda, vamos falar agora depois da terceira e a quarta, você pode dar um game over no seu casamento, você pode acabar de vez com o seu casamento. Essa segunda fase, meus irmãos, é a fase que eu chamo a fase do silêncio. Você tem que se calar para todos, parar de falar do seu cônjuge, parar de querer saber sobre ele. Nessa fase, o seu cônjuge é a fase onde ele vai saber de tudo que você falou dele lá na primeira fase. É terrível isso, meus irmãos. Então, cale-se. Se você está na primeira fase, porque quando chegar nessa fase agora que nós estamos, que é a segunda fase, ele vai ficar sabendo. E não vai ter coisa pior. A Bíblia fala que a mulher que envergonha seu marido é pior do que um câncer nos seus ossos. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já sabem um pouco do que pode e o que não pode. Então começa a praticar também o deixar ir. Tira a sua mão e deixa Deus agir. Quanto antes você se posicionar, você mais rápido sairá do deserto. Não fale do seu cônjuge. Não deixe ninguém falar dele para você. Se for possível, suma da vida da pessoa, bloqueia a pessoa, porque muita gente traz notícias só para maldade mesmo, para te magoar, para te ferir, e acaba, sabendo o quê? Abalando a sua fé. Seja totalmente dependente de Deus. Você vai ver onde que você está errando. Quando você vê, para e conserta aquele erro. A segunda fase é a mais longa. É a fase do controle, é a fase do silêncio, é a fase onde que você aprende a se controlar para certas situações. É a fase onde que você aprende a se calar. Se você vê algo errado que te magoa, vai para os pés do Senhor e fica calada. Seu cônjuge está falando algo que te machuca ou que te humilha, finge, irmãos, que você tem um copo de água na mão e bota água na boca, mas fica calada. Fica calada. E busque nos pés do Senhor. Desabafe com Deus, não é com as pessoas. As pessoas não estão nem aí para o seu sofrimento. Às vezes chegam a te dar opiniões para você esquecer essa pessoa. E acaba abalando você. Para de ficar perturbando as pessoas, porque é uma perturbação com o seu deserto. Para de incomodar as pessoas. Você acaba só passando vergonha. Para de ficar pedindo oração para todo mundo que você vê. A maioria não se importa com a sua dor e não vai orar. Ore você mesmo pelo seu deserto. O deserto é seu.
É você que tem que ser transformado. Fique firme. Busque alguém, já que você precisa ter uma ajuda, busque alguém que possa realmente te ajudar verdadeiramente. Preste atenção. Meus irmãos, preste bem atenção nesse vídeo para saber aonde você está errando. Suma, irmãos, da vida das pessoas que te traz notícias do seu cônjuge, para você não vacilar e abalar sua fé. Você tem que ser forte nessa segunda fase. Você tem que se preparar nessa segunda fase, é a mais longa. Somente assim você conseguirá ir para a terceira fase, que nós vamos falar dela agora. A terceira fase é a fase do descanso. É a fase que você não se importa mais com o seu cônjuge, não quer saber notícias. A saudade dói, mas muito pouco. Você começa a esquecer do cônjuge. Você lembra muito pouco. Às vezes só lembra na hora que você começa a orar. É uma fase perigosa. Eu falo que é a fase mais perigosa que existe. Porque começamos a pensar, você começa a pensar que não ama mais o seu cônjuge, que não quer mais o seu cônjuge, que você está melhor do que com ele, que você passou por todo esse deserto por nada. Só que você precisa entender que você ainda ama seu cônjuge, que você ainda tem um casamento com ele. Mas o que está acontecendo é que você está descansando no Senhor. O que está acontecendo é que você aprendeu a descansar no Senhor. E não é hora nenhuma para desistir do seu casamento. É porque você está descansando. E Deus e Deus está te dando esse descanso no deserto. Aí vem a fase, né? Nessa fase, aí vem, depois que você começa a descansar do Senhor, vem a fase que você sente que já perdoou todos os erros do seu cônjuge, que você já se perdoou, não liga mais, não procura mais. Já começou completamente a viver, já começa a fazer curso, começa a fazer academia, vai fazer uma faculdade, vai estudar para um concurso, começa a sair para um shopping, começa a se divertir com seus filhos, né? Para quem tem filhos, você começa a viver. Não sente mais dor e nem medo. Essa fase é importante para a sua vida. Essa fase para você é importante para você ficar forte. É onde que você vai ficar, você vai ser edificada pelo Senhor. É a fase que você some e o seu cônjuge começa a querer voltar. É a fase que você some e o seu cônjuge começa a se aproximar. Começa a querer saber como que você tá. Começa a querer saber por que você sumiu, por que você mudou tanto, o que está acontecendo. Começa a ver você com outros olhos. É uma fase muito perigosa. E muita gente não sabe reagir à fase da reaproximação do cônjuge. Irmãos, tome muito cuidado. Muito cuidado. Não fiquem ansiosos com a aproximação dos seus cônjuges. Por muitas vezes, vocês têm que analisar o real motivo por que eles estão se aproximando. Ou se eles estão se aproximando porque Deus ouviu suas orações, Deus já está restaurando o seu casamento, ou é por qualquer outro motivo. É a fase que eu chamo de sabedoria. É a fase da sabedoria. Porque você tem que aprender a analisar. Porque muitos cônjuges, quando estão fora de casa, acabam se destruindo a própria vida, indo para a miséria total. E vê que você está prosperando e querem voltar para tirar benefício disso. E vocês ansiosos acabam voltando. E voltam na hora errada. Não é a hora de voltar.
Eles têm que voltar porque é a hora de Deus, porque Deus já transformou. Vocês têm que ter a sabedoria e se posicionar. E saber por que o real motivo da aproximação do cônjuge. Eu gravei aqui no YouTube, no canal, irmãos, uma playlist. São 4 vídeos que falam do cônjuge, do outro lado, o que eles pensam quando eles estão separados, o motivo porque eles estão voltando, como que vocês têm que reagir. Dá uma olhada nesses vídeos lá, para vocês também se prepararem para quando o marido de vocês ou a esposa de vocês começarem a se aproximar. Quando eles começarem a se aproximar e vocês descobrirem o real motivo da aproximação, vocês vão automaticamente entrar na 4ª fase, que vamos falar dela agora. A 4ª fase é a volta do cônjuge para casa. É a tão sonhada restauração. Você tem que estar nessa fase, você tem que estar íntimo, verdadeiramente com Deus. Porque o seu cônjuge vai pedir para você voltar para casa. O seu cônjuge vai voltar para casa. E onde, infelizmente, muitos voltam e não voltam transformados. E se você não tiver a sabedoria, aquela intimidade com Deus, e se você não colocar em prática tudo que você aprendeu na 3ª fase e o que Deus vem te ensinando, você infelizmente volta para o deserto. A maioria das vezes os cônjuges voltam cheios de manias novas, manias do mundo, voltam frios, voltam cheios de não me toques. É aonde você terá que ter sabedoria de lidar com essa situação. Senão você voltará para o deserto. Quando há a restauração, quando o seu cônjuge volta para casa, você acaba esquecendo toda a dor que você passou no deserto. Uma coisa que não devia acontecer, você devia lembrar. E começam a errar novamente. E muitos esquecem de Deus novamente. O marido, a esposa volta e acaba esquecendo Deus de lado. Não cumpre nem um terço do voto que vocês fizeram enquanto vocês estavam no deserto. Aí vocês podem virar para mim e falar assim, mas missionária, eu não tenho tempo mais, né, que eu tenho que fazer isso. Mas quando você estava no deserto, você tinha tempo. Por que você não tem tempo agora de fazer as mesmas coisas, buscar a Deus da mesma maneira que você buscava quando estava no deserto? Aí para isso acontece o quê? Deus vai lá e te coloca no deserto de novo, por erro seu. Irmãos, a volta também do cônjuge para casa também não é fácil. Você tem que estar preparado. Não volte, irmãos, a ser dependente do seu cônjuge. Não volte. Você tem que ser dependente somente de Deus. Quando o seu cônjuge volta, você tem que continuar fazendo, deixar ir dentro do casamento. Continue buscando o Senhor. Continue colocando o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Foi por isso que você entrou no deserto. Deus terá seu casamento. Deus trará seu casamento de volta. Sabe por quê? Para ele vai te testar. Deus vai te testar. Ele traz seu casamento de volta para ver se vocês vão continuar buscando ao Senhor. Mas lembre-se, você voltará para o deserto se não continuar buscando o Senhor. Voltará para você aprender a ter intimidade com Deus novamente. Ache tempo para Deus, irmãos. Quando o seu casamento também for restaurado. Igual você tinha tempo quando você estava no deserto. Grave bem isso, gente. A sua luta
nunca terminará, meus irmãos. O diabo, ele não descansa. Por mais que você serve um Deus maravilhoso, ele não descansa. Não abaixa as guardas. Quando teu marido voltar, tua esposa voltar para dentro de casa, continua orando, buscando, jejuando, agradecendo. E com sua mudança, o seu marido, a sua esposa também mudará. Eles começarão a ver Deus em vocês. E o coração deles também vão ser transformados. Continuem adorando ao Senhor. Continue colocando Deus dentro de sua casa. Porque o deserto é ruim. E eu tenho certeza que você não quer voltar para lá. Eu tenho certeza absoluta. Então, quando seu cônjuge voltar, lembre-se que você foi para o deserto porque você não tinha Deus na sua vida. Que você não conhecia a intimidade de Deus com você. Então, não perca essa intimidade. Para que você volte ao deserto. E cada deserto é um pior do que o outro. É um mais demorado do que o outro. É um mais sofrido do que o outro. Que o diabo ele vai pegar pesado para você desistir da sua família. Mas eu te falo, o Deus que você serve é maior. Não desista da sua família. Pare agora, olhe, analise, irmãos, todas essas fases. E veja qual a fase que você está. E veja o que está faltando você corrigir para sair dessa fase e passar para a próxima fase. Eu já passei pelo deserto. Eu estou aqui do lado de fora do deserto, esperando você. E sair. Vamos comemorar juntos a nossa vitória. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E eu peço que vocês compartilhem este vídeo, que pode ajudar muitas outras pessoas. Eu vou deixar aqui na descrição, tá? O telefone de contato para qualquer dúvida, para quem queira participar do grupo de restauração de casamento. É um grupo abençoado. Nós vamos brincando no deserto para o deserto ser mais fácil. Eu vou deixar o Pix também para quem quiser ajudar a nossa ONG, tá? O Instituto de Apoio às Famílias Carentes. É um instituto que a gente ajuda mais de 400 famílias carentes com cesta básica. Se tocar no seu coração, tá bom? Fique na paz do Senhor. E Jesus ama vocês.